Olá, pessoal! Estou aqui novamente com as meninas do Sem Estresse, Só Strass. Um bate-papo informal sobre temas que não são tão informais hoje em dia. O Covid, a pandemia, o mundo pós-pandemia e o pior de tudo, fake news. O que isso está fazendo nas nossas vidas? Informações de 3 países diferentes, 3 momentos diferentes numa história mundial. Karina, olá, tudo bem? me fala dos Estados Unidos. Vocês estão número 1 agora na posição. Vamos mostrar para o pessoal como é que está isso aí. Então, é o seguinte, o número de contagiados cresceu muito. Realmente, a Flórida é um dos estados de mais contaminação dos Estados Unidos. Nova York, que era tão trágico, agora a curva está super descendente. A curva está muito ascendente e a gente não tem um plano exato para combater isso. Quando foi no final do mês passado, o governo estadual começou a relaxar um pouco as medidas, né, de contenção de aglomeração, uso de máscaras, isso. E aí culminou com um momento de festa de formatura dos jovens, com começo das férias, então as praias ficaram lotadas, festas em todos os lugares. Isso realmente fez com que os números fossem lá em cima. 85% mais ou menos dos hospitais estão com os leitos cheios. A capacidade dos hospitais. 84% dos hospitais estão cheios de pacientes com o Covid. Aconteceu uma audiência pública aqui no condado de Palm Beach, onde muitas pessoas foram contra o uso de máscaras e tudo, foram no microfone falando que isso é uma doença não natural e sim foi criada pela China para poder dominar o mundo. Olha só a irresponsabilidade das pessoas, desses 15, 20% que falam uma coisa que não é verdade, que não foram pesquisar, é muita responsabilidade. Isso nós damos aqui o nome de fake news. Bom, essa questão da máscara também tem muitas divisões aqui na Europa também, mesmo na Alemanha, que é um país que costuma seguir as normas que são ditadas pelos setores de saúde, pelo governo. Tem muita gente também fazendo campanha nas redes sociais, falando que a máscara não protege, que nós teríamos que ter aquela máscara que nós vemos nos filmes, por exemplo, com filtros, máscaras industriais mesmo. Mas o bom senso de todos está ganhando nessa luta. Por quê? E eu vou ter uma entrevista, vocês vão ver no nosso canal logo, logo, com uma profissional de saúde de São Paulo que faz os testes do Covid e ela vai nos falar um pouquinho sobre isso. E São Paulo, Brasil, que é o segundo lugar, infelizmente, agora, na pandemia, também está sofrendo muito com isso. Antes da gente voltar a essa discussão das máscaras, vamos ouvir da Marta um pouco sobre São Paulo. Aqui em São Paulo, teve uma união entre a prefeitura e o governo do estado de São Paulo, né? Porém, a gente percebeu que tem uma certa pressão dos empresários para flexibilizar um pouco, para voltar as pessoas a trabalharem, as pessoas a voltar à rotina normal, tá? E isso a gente fica preocupado, por quê? Se depois tiver que voltar, se a coisa não der certo, não funcionar, a gente tem medo de voltar de novo para casa. Aí fica aquela história de ioiô, vai e volta, vai e volta. Isso não é bom para a gente, para o nosso psicológico, porque isso atrapalha muito a gente dentro de casa. Todo mundo fica estressado, todo mundo fica com aquela ânsia de voltar a uma vida normal, que a gente sabe que não vai ser tão normal assim, né? Então, está mais ou menos por aí. A gente está fazendo um pouco de flexibilização, já voltou muita gente a trabalhar. Eu, particularmente, estou em home office, mas não é todo mundo que tem esse privilégio, né? Mas a gente está preocupado.
Eu li um artigo hoje pela manhã que em Melbourne, na Austrália, eles estão com a segunda onda. Eles estavam flexibilizando, já estavam voltando ao normal e voltaram ao lockdown. Quer dizer, é um passo enorme para trás no desenvolvimento da pandemia. E é claro que isso afeta psicologicamente muito as pessoas. Aqui na Europa, estão prevendo também uma segunda onda no inverno, porque já saíram artigos sobre a resistência do vírus, e o vírus está mutando, é uma mutação que os vírus sempre sofrem no decorrer de uma pandemia, e que ele está sendo mais resistente em temperaturas baixas, como já foi sabido no começo, mas que esse vírus que está andando agora pelo mundo, pelo globo, já se mutou várias vezes. Os vírus que foram o vírus que foi descoberto primeiramente na Itália, na China, na Alemanha, já são diferentes uns dos outros, dos vírus que chegaram ao Brasil. Então, eles acham que a nossa segunda onda aqui será no outono e inverno. Já estamos nos preparando para isso. E voltando para os Estados Unidos, Karina, eu tenho visto também que a dificuldade do americano é sempre aceitar condições que estão diferentes do rotineiro, do constitucional americano. Por isso que eles acham que a máscara é a perda da liberdade. Você tem mais alguma... Você que tem vivido, você vai ao mercado, me conta o que você encontra de pessoas e qual foi a sua experiência. Ok. Nos supermercados, a maioria usa, sim, máscaras. Eu não sei como que é na outra parte, na parte mais interna do estado. São pessoas mais simples, que não acreditam mesmo, porque simplesmente acham que isso acontece na casa do vizinho, né? Então, eu não sei como que é lá dentro, mas eu vejo muita gente de máscara, sim, e às vezes até luvas. Mas o que me incomoda nessa pandemia é o fato das pessoas que não sabem muito a respeito, aproveitam a mídia eletrônica, né? Para divulgar coisas que as pessoas escutam falar aqui e ali, sem conferir a fonte. Isso, para mim, eu gostaria até de falar sobre isso, que é uma responsabilidade enorme que a gente tem em transmitir conhecimento, transmitir informações seguras, e não falar, eu acho que isso, eu vi isso no YouTube, eu vi isso no... Se você não é de um médico renomado, que entende do assunto, não adianta dar ouvidos e repetir. Então, isso é uma responsabilidade que cada um de nós temos para não divulgar fake news. Isso que eu acho. Eu queria falar sobre isso. E eu vou voltar para a Marta com uma pergunta, porque como eu disse para vocês, logo nós teremos uma entrevista com a doutora Cecília Charbel, que me deu muitas respostas a perguntas, por exemplo, temos que desinfectar todas as compras do supermercado e coisas parecidas. E em São Paulo, eu sei que as pessoas chegam da rua, tira a roupa, toma banho, lava isso. Me conta, Marta, porque aqui na Europa foi muito diferente. Nós nunca tivemos essa informação. Olha, vocês têm que lavar, desinfetar tudo que vocês compraram no supermercado, vocês têm que tirar a roupa que chegou da rua e já. Eles até aqui disseram, pendurem a roupa de vocês para tomar, sabe, lá fora, na varanda, para dar o que a gente chama de alemão, Luften, para tipo colocar arejar. Bom que você me lembrou. Essa luta com as línguas é fogo. E em São Paulo, Marta, você chegou a usar essa fase de lavar tudo do mercado? Como é que foi? Como é que você sentiu isso, você e sua família? Até hoje, a gente age dessa mesma maneira. Por quê? Há uma preocupação muito grande com as pessoas que estão assintomáticas. Então, a pessoa está assintomática, ela vai ao supermercado, ela manipula os alimentos, ela mexe no alface, ela vai mexer nas batatas, ela vai mexer nos produtos que estão nas prateleiras. Então, como ela não sabe também, porque ela está assintomática, o que seria melhor para a gente? Quando trazer as compras, dar a devida higienizada e guardar na geladeira. Isso seria uma regra mais sanitária, vamos dizer assim, tá? Uma regra de ouro, que as pessoas deveriam fazer isso sempre. Não é porque está na pandemia, tá? É porque
seria necessário. Às vezes a pessoa dá um espirro e põe a mão no rosto, tá? Aí ela vai lá e pega um pacote de farinha. Ah, não vou levar essa farinha agora. Põe lá de novo. Então, vai saber se aquela pessoa ela não está contaminada. Então, por isso que a gente faz esse tipo de coisa. Agora, tem muita gente que exagera, extrapola, né? Eu faço isso, eu tiro a roupa, tiro o sapato, deixo o sapato para fora de casa. A gente tem que tomar todos os cuidados possíveis, porque a doença está aí, a gente não tem vacina e a gente não sabe como o organismo da gente vai reagir. Num primeiro momento, você acha que você está bem de saúde, mas vai que a doença vem para você e você vai precisar de uma UTI. A gente não sabe. Então, todas as precauções são necessárias. Eu acho que todos os cuidados são bem-vindos. Eu vou falar um pouco para vocês de como foi aqui. E, felizmente, nós tivemos uma passagem mais tranquila. Estamos tendo uma passagem mais tranquila, que a pandemia está aí ainda. A Alemanha, hoje em dia, já está para baixo do 15º país. E nós vamos colocar aqui, pessoal, para vocês, nessa mesa redonda, aqui nesse bate-papo, os dados oficiais. País número 1 é os Estados Unidos, o número 2 é o Brasil, e é uma tabela que vai mostrando ao longo do tempo como foi se desenvolvendo, né? Quem estava em primeiro lugar começou na China e como se desenvolveu a pandemia. E nós aqui, por exemplo, Marta, Karina, vocês em casa, nós nunca tivemos essa informação, nunca lavar as batatas, os alimentos perecíveis, esses sim, vegetais, as frutas, isso sim, lavamos sempre para usar, colocamos na geladeira. Agora, uma lata de óleo, um pacote de farinha, o que for, não foi dito. Por quê? Existem 2 estudos muito grandes feitos aqui na Alemanha que nos mostraram que mesmo nas casas de pessoas, famílias inteiras infectadas, nas superfícies, na porta, a palavra me foge de novo, gente. Maçaneta. Na maçaneta da porta. Oiê, oiê. Na maçaneta da porta, nas mesas. Não tinha nenhum vírus vivo, não foi comprovado, não foi encontrado nenhum vírus vivo. Para encontrar o vírus vivo, eles disseram, teria que ter as secreções dessas pessoas, frescas ainda, e você tocar e já tocar seus olhos, boca, nariz. Né? Então, a gente aqui, tirar sapato é um costume tradicional alemão. A gente sempre tira mesmo, isso é normal aqui. Agora, a roupa da rua, outro costume que a gente já tem sempre. A jaqueta, você já deixa pendurada no hall de entrada ou você coloca para arejar lá fora. Então, isso já é normal. Mas não teve aquela loucura de tira a roupa, lava, tem que tomar banho. Não, lavar as mãos até o cotovelo, usar as máscaras, higienizar as máscaras, trocar sempre, etc, etc. E não foi essa neurose toda. Eu chamo de neurose, muitos vão me criticar, porque eu achei exagerado. Vocês vão ver depois na entrevista com a doutora Cecília que ela diz, o pessoal da saúde, isso já é normal e agora com a pandemia está maior ainda, eles trabalham no hospital com um uniforme, com uma determinada roupa, que eles não usam no transporte, que eles não usam em casa. E isso para eles é essencial. Agora, cientificamente provado para nós, que ela falou, se você não teve um contato direto com as mucosas, com essas secreções de uma pessoa infectada, não quer dizer que você chegou em casa com a roupa da rua e vai estar com o vírus na sua roupa. E outra coisa que ela disse, quem se sente melhor de fazer isso, que todo cuidado que você toma é uma ajuda. Não é provado que você tenha que fazer, mas se você faz e se sente bem, que é ótimo, que é melhor pecar pelo excesso do que esquecer de higienizar alguma coisa, digamos assim, né? Concordo. E, voltando agora ao pós-pandemia, porque o pós-pandemia é a nossa vida, a partir de agora, é a nossa vida no ano que vem. Eu quero ver as visões de vocês, porque eu tenho acompanhado os noticiários, as previsões, né, para o pós-pandemia. Mas eu quero saber na pele, como é que a gente sente na vida da gente. Uma de vocês, quem estiver aí com vontade de discutir sobre isso agora. Então, a gente sabe que enquanto não for feita a vacina contra a Covid-19, o nosso normal não vai ser normal. A gente não vai poder mais abraçar as pessoas como a gente fazia,
beijar as pessoas como a gente fazia. Eu acho que vai ter um pouco de cautela. Eu, particularmente, a minha opinião, eu acho que a gente vai agir mais ou menos como a gente agia quando a AIDS apareceu, com um certo receio, um certo receio. Mas os estudos, a gente sabe que os estudos estão bem avançados da vacina, né? Estão investindo milhões de dólares aí para que seja feita a vacina o mais rápido possível. E a gente roga a Deus que realmente isso aconteça. Mas o que eu tenho percebido é que, por exemplo, muitas empresas aderiram ao home office, né? E isso já é uma característica que vai ser colocada em prática pós-pandemia. As empresas gostaram demais. Por quê? Reduziu o custo, o funcionário não chega estressado porque ele não tomou ônibus, não tomou metrô, ele não enfrentou o trânsito de São Paulo, que é caótico. Então, tem muitas vantagens aí. E o serviço sai. Às vezes, as pessoas até acham que trabalham mais em casa do que se estivesse realmente no escritório. Porque no escritório tem muitas interferências, né? Então, às vezes, eles acham que trabalham mais em casa. Essa é uma das opções que eu acho que vai ser viabilizada no futuro pós-pandemia. Outra coisa que o Ministério da Educação, aqui no Brasil, já estava discutindo a respeito das aulas não presenciais. Que esse é um tema muito importante para as famílias. Sim. Na verdade, as aulas não presenciais são todas via computador ou via celular. E a gente precisa também ter em mente que no Brasil nem todo mundo tem acesso a computador, nem todo mundo tem acesso à internet, né? Então, há aquelas dificuldades, mas já é uma coisa que está sendo preparada, não se sabe se a longo prazo, se a um curto prazo, mas já está sendo preparada para o futuro. Eu acho que a Covid-19 foi um grande acelerador para que as coisas pudessem se desenvolver mais rápido, tá? Porque elas estavam desenvolvendo num tempo diferente, mais pausado, checado por vários órgãos. E agora, tá aqui o problema, a gente tem que pensar na solução rápida. Então, eu acredito que seja isso. Outra coisa que eu percebo é que a internet está bombando. São pedidos de alimentação, são pedidos de peças de vestuário, enfim, a internet está bombando. Então, o que eles estão pensando? Em criar um stream shopping na internet. Entendeu? Então, você vai lá e faz os seus pedidos, tudo via internet. Não vai ter mais aquele contato pessoal de você sair, dar uma voltinha no shopping, olhar as vitrines, vai ser tudo virtual. Então, eu acho que esse contato é interessante, é necessário. A gente precisa estar vendo o que está passando no mundo, como as pessoas estão agindo. Eu não acho que isso seria interessante, porque eu gosto daquele contato. E outra, você compra roupa, por exemplo, uma roupa pelo site, nada contra nenhum site, claro, né? Mas você não está vendo se aquela cor é realmente aquela que está ali. Você não sabe se o tamanho vai servir para você. E aí tem aquele negócio, se não servir, troca. Aí demora para fazer a troca. Então, a gente tem que pesar tudo, né? Mas são coisas que já estão sendo previstas a curto prazo, tá? Basicamente é isso que está me incomodando mais, vamos dizer assim. Karina, você mora nos Estados Unidos, que é um país altamente tecnológico, que as pessoas já viviam muito disso. Internet, mundo digital. E aí vem a pandemia, né? Então, o que acontece já há algum tempo, as vendas online são realmente um número astronômico. São maiores do que as vendas feitas localmente. Tanto é que muitas lojas estão fechando, inclusive lojas tradicionais, lojas muito conhecidas estão reduzindo o número de imóveis
porque é muito fácil comprar pela internet. E o correio aqui funciona muito rápido. Você faz o pedido hoje, em 2 dias no máximo, você tem a mercadoria em casa. Para trocar, já vem o selo de troca, caso você precise. É só imprimir, mandar pelo correio com desconto. É tudo facilitado. Então, a tendência já existe e as vendas estão fortíssimas. Outra coisa que está acontecendo também são os bancos. Antes você via os bancos, um em cada esquina. Agora não. Agora muitas agências estão fechadas, porque você pode fazer tudo pelo computador e só algumas agências vão ficar abertas para atendimento presencial. Então, os bancos vão economizar muito com aluguéis e toda a estrutura desses imóveis, né? Então, bancos também vai diminuir o número aqui nos Estados Unidos. Outra coisa que vai diminuir o número exponencialmente são shopping centers. Nós aqui nos Estados Unidos tínhamos, né, o hábito de ir no shopping center para poder passear e tudo, mas agora, com as lojas fechando, uma pelo caos econômico e outra porque as pessoas não querem se expor indo nas lojas, tocando mercadoria, experimentando roupa, as lojas estão vazias e fechando. Então, a tendência é o fechamento de muitos shopping centers nos Estados Unidos, coisa que não acontece no Brasil, porque o shopping center ainda é um lugar seguro para se caminhar, ele levar a família, seguro, né? Mais seguro do que andar na rua, por exemplo. Essa é a diferença quando a gente sempre coloca a ênfase no nosso grupo, que é a realidade de 3 países, né? No Brasil, ir ao shopping é seguro, você tem onde estacionar, você passeia com as crianças, é bem mais tranquilo. Aqui, por exemplo, na Europa, os shopping centers chegaram muito depois que o Brasil, que os Estados Unidos. E até hoje eles não são muito populares, né? Até hoje eles são vistos um pouco com má impressão do europeu. Porque o europeu gosta do flair, é o que eles chamam de flair. Eles gostam de sair de casa, eles falam, sair para comprar tem que ser uma experiência, tem que ser alguma coisa que você vai com a família, que é um programa, digamos assim, e não você ir num shopping que eles acham que não é pessoal, que é uma coisa muito padronizada. Você vai em um, já viu um, já viu todos, né? O europeu, ele gosta da peculiaridade da coisa. E eu vou ser bem sincera, eu compro pouco na internet, porque eu adoro ir em loja, ver, tocar, experimentar. Eu gosto desse flair de sair para comprar. Eu tenho, por exemplo, uma mania, em todas as minhas viagens, eu compro uma peça de roupa, uma bijuteria, o que for. Porque eu não compro mais aqueles souvenirs para ficar juntando poeira em casa, mas eu gosto de ter lembranças dessas viagens. A globalização do mundo já mudou isso. Antigamente, nós íamos à Grécia, ao Marrocos, era um outro universo. As coisas, a comida, era tudo diferente. Hoje em dia, as lojas de cadeia estão do Marrocos até os Estados Unidos, Nova York, a China, em todos os lugares. Então, já padronizou muito isso, tirou muito do prazer. E aqui na Europa, as cidades ficaram muito parecidas. Você vai ao centro da cidade, são sempre aquelas 5, 6 lojas de cadeia, as mesmas, a alimentação a mesma coisa, e aí o pessoal viu que isso já não é um benefício. E ainda colocar tudo isso num shopping, o europeu não gosta. É a mesma coisa o outlet. Todo mundo vai para os Estados Unidos, eu quero ir no outlet porque é barato e tal. Aqui não teve tanto sucesso e não é tão procurado, porque as pessoas ainda querem esse diferenciado, essa coisa mais pessoal. Para mim, o pós-pandemia vai tirar muito disso e vai fazer muita falta. Vai afetar, eu acho, a vida das pessoas no ponto do pessoal mesmo, da interaction. Como é que vocês falam? Interação. Da interação. Isso aí, Marta. Entre as pessoas. Esse contato físico, esse olho no olho. Até para uma pessoa vai te dar uma dica para quando você procura um vendedor. Eu adoro em loja que tem um vendedor atencioso, né? Você vai, conversa, ele te explica, fala. Isso está saindo da nossa vida normal, né? E eu vou contar uma outra experiência para vocês. Nos aeroportos. Os aeroportos, antigamente, você fazia o seu check-in, você tinha uma pessoa que te recebia suas malas, conversava com você.
Agora tem o drop-off machine. Se você chega no aeroporto, foram reduzidos a 20% a capacidade de trabalho do pessoal. É tudo automático. Você já chega com o seu cartão de embarque que você printou em casa pela internet ou no seu celular, passa na maquininha, entra para o controle de segurança, despacha a sua mala, você tem pouquíssimo contato com as pessoas. E isso, para mim, que trabalho na área, tirou um pouco do prazer, do flair de viajar. Né? É tudo automático, você não fala quase com ninguém, chegou, entrou, passou. E isso, como a Marta falou agora há pouco, já era um plano global, vamos automatizar tudo e vai ser muito mais rápido agora com a pandemia. Né? Uhum. E isso, para mim, vai fazer muita falta e vai afetar a vida do planeta, porque vai ser muito mais desemprego, muito mais. As pessoas terão que se reinventar. Aqui na Alemanha, eles têm um programa do governo já para você mudar de profissão. Quando você quer mudar de profissão porque você não acha emprego numa área, o governo te dá apoio, te manda para a escola, te paga para você trocar de profissão, para você se adaptar ao mercado de trabalho, né? Agora, em países que não estão ainda tão avançados ou que não usam os impostos para esses serviços sociais, como os Estados Unidos, por exemplo, ou o Brasil, que está muito atrás ainda em matéria de serviços sociais, como é que vai ficar isso para as pessoas? É tudo automatizado, tudo digital, você não tem um contato físico, você não vê quase ninguém mais. Isso, para mim, vai abalar o meu estilo de vida. Eu gosto ainda desse contato, eu gosto dessas experiências, né? E eu trabalho no ramo de turismo. Fala, Marta. Mas eu acho que essa é uma visão latina. A falta que você vai sentir é talvez uma visão mais latina, que o latino é mais achegado às pessoas, ele gosta mais desse contato físico, né? De ver o olho no olho. Eu acho que para os outros países, eu acho que não vai ter tanto problema. Eu acho que não vai ser tão sentido como para nós latinos, entendeu? Agora, tem um outro detalhe que você falou que eu acho importante. Aqui no Brasil, antes da pandemia, nós já estávamos em 13 milhões de desempregados. Sem contar naquelas pessoas que já estavam na informalidade, que aquelas pessoas elas são invisíveis, elas já estão na informalidade. Tá? Então, a gente não sabe que número isso vai gerar. Se vai ser um número muito maior. Então, as pessoas, o que eu tenho sentido, conversando com algumas pessoas, é que elas estão com medo de gastar o pouco dinheiro que tem. Então, eu acho que as pessoas vão deixar um pouco o consumismo, principalmente brasileiro. O brasileiro é muito consumista, principalmente quando viaja, né? Já é provado aí em estatísticas que o brasileiro, depois da Rússia, é o segundo país que mais gasta em compras nos países, né, que ele visita. Então, eu acho que as pessoas, elas vão segurar um pouquinho o freio de mão. Elas não sabem o que vão encontrar lá na frente. Então, eu acho que vai segurar um pouquinho essa questão do consumismo. Não vai gastar tanto dinheiro. Esse seria um lado positivo. Vamos falar do lado positivo do pós-pandemia. Sim. Karina, coloca a tua impressão. Qual é a tua visão? Tem alguma coisa positiva? Eu acho que é uma grande tendência. A gente tem que prestar mais atenção nos nossos hábitos e refazer os hábitos de consumo. Porque os Estados Unidos, acho que é o país mais consumista. Se quebrou um aparelho, por exemplo, na sua casa, na sua cozinha, não é que ele vai lá para consertar. Ele joga fora e compra outro. Isso funciona para tudo. Sapato rasgou, compra outro, bolsa, ninguém conserta nada aqui. Então, é muito consumismo. Em Nova York, quando eu morava lá, se você visse o que tinha de lixo nas ruas, eram 2 dias por semana, eu acho que virava um muro, uma parede de lixo. Mas que lixo? Berço, colchão, poltrona, mesa, micro-ondas, televisão, um monte de coisa que, sabe, se o brasileiro vê, vai querer pegar e consertar para usar. Então, acho que essa pandemia vai abrir os olhos das pessoas,
certas pessoas, nem todas, né? Porque o hábito é difícil de tirar. Mas as pessoas que temem pelo futuro vão prestar mais atenção nos hábitos de consumo. Outra coisa que eu imagino, é uma tendência que vai continuar, é aquele medo, aquela ansiedade perene que todos nós temos, ricos e pobres, de evitar lugares fechados, evitar aglomeração. Tudo isso vai ficar no inconsciente da pessoa e as pessoas vão começar a prestar mais atenção na saúde. O que come, como fazer a higiene do que está comendo, se manter bem para poder garantir um futuro, sabe? Isso é uma tendência da pós-pandemia. Bom, para a gente começar já a fechar aqui o bate-papo, eu acho que o positivo, se é que tem uma pandemia não é positiva, né? Como eu disse, os profissionais da saúde, os pesquisadores, eles dizem, a pandemia, as doenças são é o que leva a ciência para frente, né? Eles crescem, é um momento que a ciência se desenvolve rapidamente, que é uma corrida louca para soluções disso aí. Sim. Esse é um ponto. Agora, para mim, esse lance de perder o contato com as pessoas, esse medo que as pessoas talvez fiquem, como você disse, internamente, isso, para mim, é doloroso. Assim como é muito doloroso essa automatização excessiva. A Marta falou, os latinos. Realmente, nós, latinos, precisamos de mais contato, queremos bater papo. Eu trabalho nesse ramo da aviação, do turismo, praticamente a minha vida inteira. Então, eu sei como funciona. Quando nós recebemos passageiros da América do Sul é uma coisa, passageiros do Oriente é uma coisa, cada um tem um tipo de cultura, um tipo de necessidade. E os latinos são os que realmente precisam que a gente pegue pela mão, né? Eu sempre brinco, eu falo, eles nunca são independentes. Eles querem mais apoio, querem que você ajude, e já tem outros que falam, não, eu estou aqui. Agora, a automatização excessiva tem um lado, quando tudo acontece bem, quando nada dá errado, ótimo, todo mundo acha, ganhei tempo, foi automático, tudo passei, entrei, não vi a cara de ninguém, não falei com ninguém. Agora, quando dá um probleminha e você manda eles irem para a máquina, mas como? Não tem ninguém aqui, nenhum representante, não tem ninguém. O problema, o povo sempre, as pessoas se sentem seguras em resolver problemas de ser para ser. A máquina fica menos confiável quando não dá certo. Quando dá tudo certo, ótimo. Quando não dá certo. Então, para mim, vai faltar isso, vai faltar esse touch, seja numa loja, seja no aeroporto, o toque pessoal, que já está se perdendo muito agora. Já estava se perdendo e vai se perder mais na pandemia. Eu vivi uma coisa muito interessante que, falando de culturas, como nós três tentamos colocar como foco do nosso trabalho aqui, os meus filhos são alemães, eu sou brasileira, mãe brasileira, não é aquela coisa, né? E os meus filhos são um pouquinho, meio a meio. Mas com a pandemia, meu filho passou um tempo da pandemia aqui, depois ele foi para casa, porque ele estuda. Daí, no meu aniversário, ele veio e eu já estava tipo assim, não vem, porque se você foi para a universidade, teve muito contato com outras pessoas, eu tô com medo de me contaminar. E ele vinha e a gente ficava social distance em casa, at home, sentado um numa ponta, o outro na outra do sofá, ele no quarto dele e eu no meu. Chegou no meu aniversário, eu fui buscá-lo no aeroporto, ele no carro. No começo da pandemia, ele sentava no banco de trás, que eu falava, não quero ninguém aqui do meu lado, banco de trás. Aí ele chegou aqui e falou assim, mãe, eu não aguento mais, eu preciso de um abraço. Chorei, me derreti. Gente, nada vai substituir isso, eu acho. Eu acho que esse contato físico, esse calor que nós temos, que o ser humano tem essa necessidade de viver em grupo, vai faltar. E esses países tão desenvolvidos, Marta, que gostam da automatização, eu moro perto dos mais desenvolvidos ainda, que é a Escandinávia, que são considerados mais frios, mais diretos, que gostam de tudo sem muito... Mas até eles, quando tem problema, eles querem falar com uma pessoa, eles precisam do olho no olho. Então, eu acho que o fator humano, eu espero que vai diminuir, mas que não vai ser esquecido, né? Eu espero que ele fique mesmo depois da pandemia. Já vou dar minha palavra final aqui, depois eu passo para vocês. Eu acho que o pós-pandemia realmente vai trazer muitas coisas boas, assim como muitas coisas tristes também. Eu acho que o ser humano está se distanciando cada vez mais, mas isso não é sinal de que seja melhoras nem desenvolvimento.
Por exemplo, o sonho de todos nós brasileiros é termos um Brasil desenvolvido, seguro, saudável, sem perder o calor humano. E eu espero que isso no mundo inteiro continue da mesma forma. Eu vivo num país que é um pouco mais recatado, digamos assim, com as suas emoções do que as nossas, mas eles também sentem falta dessa interação, desse calor humano. Eu espero que a pandemia não tire isso da gente. Como eu disse, eu vou ter uma entrevista com uma médica que nos vai dar uma ideia de como os testes do Covid são feitos e nós, do Sem Estresse ao Estresse, vamos continuar misturando essas ideias, essas emoções nesses 3 países. Gente, logo, logo estaremos aqui com vocês de novo. Um abraço grande e deixo vocês com a Karine e a Marta. Então, eu queria deixar o meu abraço virtual, já que eu não posso abraçar cada um de vocês como eu gostaria. Sinto falta também, viu, de abraço, de contato mais com os meus amigos, as pessoas que eu conheci aqui, faz falta. E um alerta para não divulgar notícias que você não tem conhecimento. Muita responsabilidade na hora de divulgar notícias. Marta? Bom, eu quero dizer o seguinte, o brasileiro sempre foi muito criativo. Eu acho que o brasileiro vai descobrir uma maneira de abraçar. Eu acho que vai. A gente tem visto muita coisa na internet de gente que cria aquelas paredes de plástico com aqueles braços, né? Eu acho que o brasileiro ainda vai criar alguma coisa que ele possa realmente abraçar para sentir esse calor, né? E eu também mando um abraço virtual para todo mundo e cuide-se. Quem puder, fique em casa, se proteja. Até essa pandemia passar. Então, até a pandemia passar. Esse foi o bate-papo do Sem Estresse ao Estresse de hoje. Nós estaremos aqui em intervalos pequenos de tempo. E até lá. Um beijo para vocês e para todo mundo. Tchau. Tchau.